pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Gardim de Freitas, sou artista e artesão local aqui da cidade de Penápolis e hoje trago um breve tutorial de como trabalhar com resina autonivelante, a famosa resina epóxi que a gente conhece no mercado. Esse pequeno tutorial foi disponibilizado em contrapartida à Lei Aldir Blanc de incentivo a fomentos culturais, às produções culturais, artísticas e criativas relacionadas à cidade de Penápolis. Esse projeto ele foi feito nacionalmente e dividido por estados e seus estados divididos por regiões, municípios, a fim de fomentar e ajudar os apoiadores, simpatizantes e trabalhadores na arte, na área de cultura, devido ao período de pandemia que a gente sofreu em 2020 até meados de 2024, aí, quando acabou o período de pandemia, devido ao nosso problema com a Covid-19. É importante reforçar esse apoio que a Secretaria de Cultura e as leis de incentivo têm dado aos artesãos, artistas locais, que fez com que a gente não perdesse muito do nosso trabalho cultural aí por esses anos. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá, a nossa teleaula de hoje. A RF Design Futuro apresenta Projeto Arte Resina. Olá pessoal, meu nome é Edson Gardim de Freitas, sou artista plástico e artesão local e regional aqui da cidade de Penápolis e atuo há mais de 5 anos como autônomo em nosso espaço cultural chamado RF Design Futuro, que está situado aqui na nossa cidade mesmo, na rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, número 1309, Jardim Dourado, e hoje trago um breve tutorial sobre conceitos em artesanatos com resina autonivelante e agregados, em composições artesanais e artísticas. Esse material audiovisual está sendo disponibilizado em contrapartida aos benefícios recolhidos pela Lei Aldir Blanc de emergência a incentivo e fomentos nas ações culturais. Proteção. Antes de começarmos a nossa teleaula, é importante sempre lembrarmos com cuidado com a nossa proteção. E se tratando de reagentes químicos, é sempre bom ressaltarmos o uso de equipamentos de proteção, como luvas, máscaras, óculos e vestimenta adequada. O que é resina autonivelante? Em artesanato, a resina é uma substância polimérica, geralmente de natureza sintética, que se transforma de um estado líquido ou semilíquido para um estado sólido após a adição de um endurecedor. Essa transformação permite a criação de peças duráveis e com acabamento brilhante, sendo amplamente utilizada em diversas aplicações criativas. Ferramentas e materiais. Aqui estão algumas ferramentas e materiais disponibilizados pelo projeto Arte Resin. Na sequência da nossa teleaula, estaremos fazendo uma relação das ferramentas básicas necessárias para a nossa aplicação. Ferramentas utilizadas no processo. Para a aplicação de resina epóxi em pequenas quantidades, os materiais básicos necessários incluem resina epóxi, endurecedor, compatível com a resina, recipientes medidores, copos plásticos descartáveis, espátulas ou palitos para misturar e luvas de proteção. É importante ter um local limpo e arejado para trabalhar.
E dependendo do tipo de aplicação, a base onde está apoiada a peça precisa estar nivelada para a distribuição uniforme do material, de acordo com a espessura de acabamento desejada. Então vamos para a nossa aplicação. Aplicação. Bom, pessoal, bora lá? Então esses são os equipamentos básicos para a aplicação da nossa resina, tá? Espátula dentada, haste, balança, copos descartáveis, equipamentos de proteção, máscara, luva, óculos, panos para limpeza, o álcool 100%, que é o produto correto para limpeza, e um secador térmico, que é para a gente poder furar as bolhas de oxigênio depois que a gente bater a nossa resina. Beleza? Então esses basicamente são os equipamentos necessários para a gente poder fazer a aplicação. A gente já fez a limpeza do substrato, já fez o nivelamento da peça. Agora a gente vai tirar as medidas para saber a quantidade correta de produto que a gente vai aplicar. Aplicaremos numa espessura de 2 milímetros e agora a gente vai medir a peça e a gente vai fazer um pequeno cálculo cúbico para a gente ter a noção exata do tanto de produto que a gente vai precisar misturar para poder fazer o nosso projeto, tá bom? Lembrando que a gente vai usar a resina da Razin, uma resina de baixa espessura. Ela é diluída nas proporções de 2:1, ou seja, 2 partes da resina com uma parte do catalisador ou endurecedor. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro processo, antes da gente começar o nosso trabalho com a resina, é preparar o substrato. Então a gente entra com um lixamento para remoção de todas as impurezas, alguns resquícios que tem em cima da peça, para depois poder vir com a aplicação do selamento e em sequência a camada final de acabamento, beleza? Então eu vou dar iniciação aqui no lixamento e logo mais a gente dá uma cortadinha no vídeo e volta para o processo original, beleza? Beleza, pessoal? Essa é uma peça que já foi selada, lembrando que a gente já fez um trabalho de selamento nela. Agora a gente está entrando com outro lixamento para vir com o acabamento final. Mas o processo é esse: lixamento, selamento, novo lixamento e acabamento final. E aí quando a gente chegar naquele processo, a gente dá continuidade nas explicações. Beleza? O produto de limpeza que a gente usa para trabalhar com a resina é o álcool 100%, que é o único produto de limpeza que não contamina o material depois de aplicado, tá bom? A gente pode usar ele tanto antes quanto depois de aplicação, que não prejudica a resina. Tudo bem? Valeu, até mais. A gente precisa fazer um pequeno cálculo cúbico para poder obter a quantidade correta que a gente vai precisar de produto para poder fazer o nosso projeto, tá bom? Então a gente vai usar uma peça aqui e a gente vai fazer o nosso projeto na espessura de 2 milímetros. E a metragem dele é 40 por 25. Então a gente faria 40 vezes 25
centímetros, beleza pessoal? Tudo em centímetros. Vezes a base, que é a altura, né? Que seria a espessura da peça, que são 2 milímetros. Beleza pessoal? Então vamos, 40 vezes 25 vezes 2 milímetros. Vamos fazer essa continha breve e a gente já volta com o resultado. Bom pessoal, essa é a conta, beleza? Trouxe aqui no celular para ficar mais fácil. No caso é 40 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura, 2 milímetros de espessura. Ao total deu 200 gramas, entendeu? Então a gente utilizará 200 gramas para aplicar em cima do nosso projeto. Agora tem um cálculo para a gente poder saber o quanto que a gente vai dividir entre catalisador e a resina, tá bom? Beleza pessoal, então esse é o cálculo que a gente usa para dividir a nossa resina. No caso a gente, na proporção de 2:1, a gente divide a quantidade total de resina de produto pronto em 3 partes. E aí no caso seria 3 partes de 66. 3 vezes 66 dividido por 3 vezes de 66,66. No caso, 2 partes a gente vai usar de resina e uma de endurecedor. Então a gente faz 66,66 vezes 2 e a outra parte que ficar, que é o 66,66, será de endurecedor, beleza? Como a mistura da nossa resina é diluída em 2 partes de resina para uma de catalisador, a gente terá que dividir essa nossa proporção em 3 e depois somar 2 partes iguais e pegar uma para fazer o catalisador, ou seja, 200 gramas dividido por 3, certo? 66,66, 66,70. Ou então a gente faz a medida exata, que no caso ficaria 66,66 vezes 2, 133,32, que seria o tanto de resina que a gente precisa, mais 66,66, que é o que inteiraria de endurecedor ou catalisador para poder obter a mistura correta do material, tá bom? Então vamos fazer uma breve conta, uma prova real para a gente poder entender. Ou seja, 133,32 mais 66,66 ele tem uma pequena variante devido ao descálculo na hora da divisão, entendeu? Mas você pode ver que no caso ficou uma variante de 2 miligramas, coisas que não afetam no resultado final. Ou seja, no caso é 200 gramas mesmo, beleza? Como tem esse pequeno descálculo aqui na hora de fazer a divisão, esses númerozinhos que ficam a mais na divisória dessa variante, tá bom? Mas basicamente é isso. Então seria 133 gramas e 32 de resina para 66,66 de endurecedor. Beleza? Agora a gente vai fazer a mistura lá para a gente entender.
Então, com o equipamento, já usando os acessórios de proteção, a gente vai para a nossa mistura da nossa resina. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente vem na nossa balancinha aqui. Então, aqui na nossa balancinha de precisão, galera, ó, nosso recipiente tem uma medida, já tem seu pezinho ali de 7 gramas, a gente tara ele na balança, zera a balança para poder colocar o produto na quantidade correta. Então aqui na nossa balancinha de precisão, galera, ó, nosso recipiente tem uma medida, já tem seu pezinho ali de 7 gramas, a gente tara ele na balança, zera a balança para poder colocar o produto na quantidade correta. Então no caso é 132 gramas de resina. Vai colocando devagarzinho pra gente não passar da medida correta, beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então essa é a resina, 133 gramas. Tá bom? Agora o endurecedor. A gente tara a nossa balança de novo. Então, o endurecedor vai 66. Então tá aqui, pessoal, 66 gramas de endurecedor e 133 de resina, tudo bem? Esse endurecedor ele tem um cheiro forte, beleza, galera? Por isso que é bom o uso de máscaras. Agora a gente vai misturar e logo mais a gente já volta para a aplicação da nossa resina, beleza? A gente mistura o nosso endurecedor com a nossa resina e a gente
Mistura bem durante 3 minutos. Vou colocar um relógio aqui pra gente poder cronometrar o quanto que a gente vai bater. É necessário que você misture bem, beleza, pessoal? Para a gente poder ter uma boa mistura do produto um no outro. Raspe bem no fundo do copo, em volta dele. Bata bem, porque aí a gente consegue misturar bem um produto no outro, beleza? Lembrando que a gente pode pigmentar essa resina, a gente vai aplicar ela na forma incolor, mas você pode pigmentar com pigmentos à base de epóxi, e tem alguns outros pigmentos que incorporam na resina também, ficam boa, beleza? Basicamente é esse aqui. Vamos lá, começamos T3, T4, T5. Mais 1 ou 2 minutinhos aqui. A resina, depois de misturada, pessoal, a gente não pode deixar ela no recipiente por mais de 5, 6 minutos, que ela começa a esquentar e aí ela dá reação, é perigoso queimar a resina, a gente perde o nosso trabalho, tá bom? Então, após 3, 4 minutos batendo, a nossa resina já está prontinha para a nossa aplicação. Lembrando que a gente já limpou nossa peça. Agora a gente vai colocar no ângulo certo, correto, novamente, para a gente poder fazer a aplicação da nossa resina. Beleza? Quantidade de minutos. Então vamos lá. De maneira uniforme, espalhando por cima da peça. Vou dar mais uma pequena limpada com álcool. Na nossa peça. Tirar algum pó, alguma coisa. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas se forma algumas bolinhas de oxigênio dentro da resina. E aí a gente vai espalhando toda a nossa peça.
Deixa escorrer bem todo o material. E aí você percebe que ele vai auto-nivelando. A gente usa a espátula dentada para poder trabalhar com a nossa resina, espalhando ela. Projetos pequenos, vocês podem estar usando uma espátula comum, algum outro tipo de ferramenta que dê para espalhar legal a resina de vocês aí, beleza? Preenchendo os cantinhos, bacana. Você vê que o produto ele vai se autonivelando. Por essa razão, a resina autonivelante, entendeu, pessoal? E depois ele fica no estado sólido e dá aquele aspecto vitrificado. Muito bonito mesmo. Beleza, pessoal? Então essa é a aplicação. Agora a gente espera um pouquinho a resina dar uma sentada, as bolhas de ar vão subir e eu vou mostrar para vocês o processo que a gente faz de quebramento de bolhas, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Esse aqui é um secador de cabelo, que ele, na verdade a gente precisa de um ar quente, de um suprador térmico, que é para poder, com o calor, furar as bolhas que ficam por cima, entendeu? Então a gente usa esse secador de cabelo, a gente põe um pano aqui na frente aqui, porque é para ele poder não ventar em cima da peça, para dar uma quebrada no vento e só o calor, entendeu? Esse processo pode ser feito com aqueles maçaricos portáteis, que é o ideal para fazer. O que da gente agora deu um problema, então a gente está usando um secador de cabelo ou um suprador térmico que também faz o mesmo efeito, entendeu? Então vamos lá. Aí, pessoal, a resina aplicada. Vai começar a sair as bolinhas, a gente vai entrar com o processo de quebra-bolhas, beleza? Ó, vou colocar num ângulo aqui, talvez, não sei se dá pra vocês reparar. Pouquinhas, como essa madeira já estava selada, são pouquinhas, mas ela sai. É a liberação do oxigênio do material, entendeu? Algumas auto se quebram, mas a gente vai dar uma otimizada para ele poder ficar bem lisinho, tá bom? Eu vou dar, ó, aqui talvez desse para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. Ó, tá vendo? Ó, pequenas bolhas.
ter uma iluminação muito legal aqui no estúdio ainda. Estamos providenciando esses ajustes. Esse processo ele é repetido durante algum tempo, beleza, pessoal? Durante mais ou menos aí alguns minutos aí, pelo menos uma hora, você tem que cada 20 minutos estar refazendo esse processo, justamente porque o oxigênio que está entre o produto e a peça e a mistura feita, né, batida, ele vai subir as bolhas e vão estourar até que não fique nenhuma bolha por cima e fique aquele acabamento clean, lisinho por cima, sem ter que dar nenhum tipo de lixamento ou alguma coisa assim, beleza? Após a secagem total desse material é de 48 horas a 7 dias. Na verdade, a cura total mesmo, fica entre 7 dias, 5 7 dias, dependendo da espessura do material. Beleza, pessoal? Aí após a cura total, dependendo do acabamento que você quiser, você pode estar fazendo um polimento, você pode estar fosqueando com a lixa d'água e aí vai a seu critério, vai ao gosto do cliente também, de acordo com o que a pessoa que vai ter a peça opta, né? Vai optar pelo acabamento, beleza? Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Lembrando também, pessoal, que esse projeto só foi possível devido à parceria entre a Lei Aldir Blanc de incentivo na época da pandemia, né? E juntamente com a Secretaria de Cultura, a galera da cultura que vem da gestão por esses tempos aí, nessas eleições, nesses mandatos aí, na verdade, né? Vem trazendo essas leis de incentivo, ajudando muito a nossa área da arte e cultura, nos ajudando nos espaços, nos audiovisuais, nos outros materiais culturais todos que a gente precisa para poder desenvolver a nossa arte e a própria arte em si, beleza, cara? Então agradeço à Secretaria de Cultura, ao Estado e à Lei de Incentivo e Apoio que nos favoreceu, que nos proporcionou poder estar fazendo esse tipo de trabalho para vocês, que eu acho muito interessante o trabalho com a resina. É um trabalho bonito, que agrega e pode ser usado tanto em peças funcionais quanto peças artísticas de decoração mesmo, entendeu? Então é show de bola trabalhar com esse tipo de material e queria compartilhar isso com vocês, com os demais simpatizantes da arte da região, né? E é onde que a gente puder estar agregando com a nossa arte. A nossa teleaula de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado do processo de trabalhar com a resina autonivelante, tá bom? Até uma próxima. Abraço. Tchau, tchau. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da nossa teleaula de hoje, de como trabalhar com resina autonivelante ou resina epox. Tudo bem? Esperamos vocês nas próximas teleaulas. Um abraço. Tchau, tchau.